O título é A Caminho de um Brasil Sem Povo. Por isso que o título da minha live é Um Brasil Sem Povo. Certo? Por isso que o título da live é Um Brasil Sem Povo. Vamos lá. Juntos, o STF e o Poder Executivo governam um país sem nenhum tipo de concorrente ou de oposição capaz de impedir qualquer dos seus movimentos. O Brasil, dia após dia, está se transformando num país cubano-soviético, com um consórcio formado pelo STF e as facções que dão suporte ao presidente da República. O Brasil, cada vez mais, só tem um governo, não tem população. Como na Rússia comunista e em todos os regimes que surgiram à sua semelhança, de Cuba à Coreia do Norte até a China, o país está a caminho de ficar sem instituições. Elas ainda não foram eliminadas oficialmente, mas cada vez valem menos. Os cargos públicos que têm influência real na máquina do Estado vão sendo ocupados e a cada escolha por aliados que o consórcio impõe. Na prática, há um regime de um partido único, a Sociedade Lula-STF. Os outros partidos fazem alguns ruídos, mas não conseguem controlar nenhuma CPI que eles mesmos propõem e podem ser multados em 22 milhões de reais se apresentarem uma petição à Justiça Suprema. Há um Congresso Nacional, em Cuba há, e na Rússia Soviética também havia. Mas as leis aprovadas pelos deputados são simplesmente anuladas pelo STF quando ele quer, e seja o assunto que for. É o que está acontecendo com a lei sobre terras indígenas, aprovadas na Câmara por 283 votos a 155, mas há caminho de ser declarada nula pelos ministros, como a lei número 14.950 sobre o mesmo assunto. A maior parte da imprensa se dedica à adoração de Lula, do seu governo e do ministro Alexandre de Moraes. Funciona na realidade como um grande Právida ou Granja, escrito e falado em português e muitas vezes em mau português. Ainda falta um bom caminho para chegar lá, e a República Soviética do Brasil, pelo menos por enquanto, está se limitando a eliminar a liberdade política. Na Rússia comunista, por exemplo, não havia nem parada gay, nem gays parados nas esquinas, e também era preciso passaporte interno para ir de uma cidade a outra. E a lista telefônica de Moscou era segredo de Estado, entre outras curiosidades que só o comunismo é capaz de criar. Mas é exatamente para lá, um regime totalitário mais ao estilo do século XXI e fabricado basicamente com peças de produção nacional, que o país está indo. Faça uma pergunta simples: quem vai impedir, se são o STF e o sistema L que escrevem as leis e decidem o que é legal e o que é ilegal? Não vão ser, com certeza, as Forças Armadas, que de 5 em 5 minutos declaram-se a favor da legalidade, ou seja, do que o consórcio STF-Lula diz que é legal. De mais a mais, os comandantes militares estão a favor desse partido único que hoje governa o país. Entregaram Paris para a polícia, trancados em ônibus, os cidadãos que protestavam contra o resultado das eleições em manifestação legítima em frente ao QG do Exército em Brasília. Não será o judiciário, que é apenas uma grande repartição pública comandada pelo STF. Não será, obviamente, o Congresso, que não existe mais como força política efetiva. Não serão os 150 milhões de brasileiros que estão ocupados o dia inteiro com a sua sobrevivência física e não têm tempo para tratar de política. Em suma, não é ninguém. Em que país sério do mundo esses mesmos onde Lula faz... Em que país sério do mundo esses mesmos onde Lula faz política externa, turística, se hospedando em hotéis com diária de mais de 40 mil, o presidente rei ou o primeiro-ministro nomeia seu advogado pessoal para a Suprema Corte? Nem Stalin fez isso. A União Soviética Brasileira não é uma
não é um copiar e colar da antiga Rússia, antiga União Soviética. Embora leve mais ou menos os mesmos resultados em termos de criar uma ditadura efetiva na vida pública. É basicamente coisa de construção tupiniquim, sem maiores filosofias políticas, como o original em alemão. Não houve nenhuma revolução, nem a tomada do Palácio de Inverno ou a descida da Sierra Maestra. Sua chave é o acordo de acionistas entre o STF e o Poder Executivo, tal como ele é encarnado por Lula. Juntos, governam o país sem nenhum tipo de concorrente ou de oposição capaz de impedir qualquer dos seus movimentos. Os ministros, para ficar só no mais grosso, eliminaram as leis brasileiras para tirar Lula da cadeia, onde cumpria pena pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e para anular todos os processos penais contra ele, de modo a possibilitar a sua candidatura à presidência da República. Agora avançam contra os efeitos da Lava Jato, anulando todas as sentenças e penalidades que incidiram sobre os corruptos e sobre as empresas envolvidas no maior esquema de corrupção jamais visto na história desse país. Foram todos inocentados e deverão receber de volta todos os bilhões que roubaram da nação e que a Lava Jato os obrigou a devolver aos cofres públicos. Através do TSE e com apoio do STF, comandaram a campanha mais escura, contestada e parcial da história eleitoral brasileira, com um sistema de caixinhas mágicas que não é utilizado em nenhuma democracia do planeta. Contaram os votos e declararam que Lula tinha ganhado. Em troca, o sistema L aceita tudo que o Supremo quer que se faça em qualquer área ou ocasião. Juntos, escolhem os novos integrantes do TSE, que passa a ser 100% controlado pelo consórcio, e combinam quem serão os comparsas que assumirão os cargos chaves dos poderes da República, como agora no caso do novo Procurador-Geral da República, o que elimina o Ministério Público como força independente na vida pública brasileira, conforme estabelecido na Constituição. São decisões tomadas em churrascos hermeticamente fechados e isolados do resto do mundo em Brasília, com a proibição da entrada de celulares no recinto. Que diabo de instituições resultam de um negócio desses? Na verdade, as instituições e os deveres obrigatórios de uma república ou de verdadeiras democracias estão sendo eliminados um depois do outro pelas decisões tecnicamente legais do consórcio STF-Lula. O presidente, em meio à indiferença da população e à anestesia moral que marca o Brasil de hoje, nomeia o seu advogado pessoal para a vaga existente no STF. O seu advogado pessoal, nada menos do que isso. A mídia, o mundo político e as classes intelectuais fingem que a nomeação é uma coisa normal, ou quase normal. Não chama a atenção de ninguém um fato muito simples. É impossível no mundo das realidades que o novo ministro tome qualquer decisão minimamente contrária aos interesses do presidente da República. Ou alguém acredita honestamente que ele possa ser imparcial nas suas sentenças, como é exigência elementar de qualquer democracia decente. Lula, na verdade, governa sem nenhum freio, pois um dos freios, o judiciário, é seu sócio no Partido Único. Espera aí que eu me perdi. Vixe, que eu me perdi. Aqui. Lula, na verdade, governa sem nenhum freio, pois um dos freios, o judiciário, é seu sócio no Partido Único. E o outro, que seria o legislativo, não é capaz de frear nada, mesmo porque, quando tenta frear alguma coisa, o STF vem e diz que não vale. O resultado prático é que Lula compra sofás de 65 mil para a decoração de sua residência, com dinheiro do pagador de impostos, é claro. Compra um novo Airbus para o seu transporte pessoal, recebe em Brasília um ditador que tem a cabeça a prêmio por 15 milhões de dólares por tráfico internacional de drogas. Faz o que quer e o que o STF deixa. Há eleições no Brasil, mas também há o TSE. E enquanto houver o TSE, as eleições não valem nada, ou só valem o que a Justiça Eleitoral diz que valem. O TSE hoje é uma polícia política integralmente a serviço do governo. É uma aberração que consegue gastar 10 bilhões de reais por ano
mesmo nos anos em que não há eleição nenhuma e não tem similar em nenhum outro país do mundo. A começar pelo fato de que se dá o direito de cassar mandatos de deputados federais ou de quem lhe der na telha. Cassaram o mandato do deputado Deltan Dallagnol por vingança pessoal de Lula, sem o mais remoto vestígio de legalidade. Foi uma decisão de AI-5, com umas fumaças de procedimento jurídico que não enganariam nem uma criança com 10 anos de idade. O resultado é que o consórcio anulou a decisão legítima dos eleitores do Paraná. Pior ainda, nomeou de forma grosseira o novo ocupante da vaga que foi aberta pela cassação, colocando no lugar de Deltan Dallagnol, que teve 350 mil votos, um outro que teve 12 mil. Em seguida, vão cassar o mandato de Sérgio Moro, dando continuidade à sanha vingativa do Lulinha do amor. Que tal como limpeza ou mera lógica do sistema eleitoral? Já cassaram os direitos políticos de Jair Bolsonaro, única e exclusivamente porque identificam nele um possível candidato que se opõe com chances de sucesso ao partido único STF Lula. É uma medida preventiva ou de backup antecipado. Estão agindo como se as próximas eleições presidenciais pudessem ser diferentes das de 2022, do ponto de vista operacional do TSE. De novo, como no caso do deputado Dallagnol, a proibição para Bolsonaro disputar eleições ou ter qualquer participação na política é 100% ilegal. A desculpa é que ele manifestou dúvidas sobre a perfeição do atual sistema de urnas eletrônicas só adotado além do Brasil em 2 países, Butão e Bangladesh. Poderia ser qualquer outra coisa: genocídio, assassinato de índios, quilombolas e gays, defesa dos remédiozinhos da picadinha, que eu não posso falar o nome. Tudo dá motivos para a cassação do Bolsonaro. O objetivo é eliminar a direita da vida pública política do Brasil. Como é possível, com o mínimo de racionalidade, tornar alguém inelegível porque ele disse que tinha dúvidas sobre um sistema de votação, obviamente sujeito a todo tipo de dúvida? Espera aí. Vixe, que eu me perdi. E o próximo passo será prendê-lo como uma espécie de vingança do Lula, que até hoje não absorveu a sua justa prisão e quer dar o troco cometendo a injustiça contra Bolsonaro. A implacável perseguição ao ex-presidente, que até o momento não conseguiu reunir razões que justifiquem sua prisão, será coroada com sucesso pela delação premiada do ex-ajudante de ordens, o coronel Cid, que foi pressionado ardilosamente com a prisão injusta de mais de 3 meses por supostas falsificações de cartão de picadinha e que no decorrer do processo foi sendo engrossado com novas acusações de venda fraudulenta de joias, lavagem de dinheiro e outras que se caracterizaram como uma verdadeira tortura psicológica que resultou finalmente na obtenção forçada da delação premiada com o único objetivo de prender o Bolsonaro e satisfazer os instintos vingativos do Lula. Além, por um despacho do ministro Alexandre de Moraes, o STF cassou sem nenhuma formalidade legal o mandato do governador de Brasília. Depois devolveu por outro despacho do mesmo Alexandre de Moraes. Mas o governador hoje é capaz de jurar que o triângulo tem 4 lados, se os ministros assim quiserem. Com o Congresso é o mesmo tipo de calamidade. O que adianta pagar 14 bilhões de reais por ano para manter um Congresso cujas leis podem ser anuladas a qualquer momento e sem razão nenhuma pelo Supremo? Não é só o marco temporal. Já foi a mesma coisa com a anulação da lei que determinava o cumprimento da pena em prisão fechada para réus condenados em segunda instância, o que tirou Lula do xadrez da Polícia Federal, onde ficou trancado durante 20 meses. Também será assim, daqui a pouco, com a lei perfeitamente aprovada pelo Congresso, que tornou voluntário o pagamento do imposto sindical. O efeito imediato dessa lei, obviamente, foi que nenhum trabalhador brasileiro quis pagar mais nessa área. Nessa área, o STF já exarou decisão
sobre a legalidade da cobrança pelos sindicatos de contribuição sindical, o que é diferente do imposto sindical, a ser cobrada inclusive dos trabalhadores não sindicalizados. O que poderia representar mais perfeição à vontade do povo? Mas Lula quer que o imposto volte a ser obrigatório e o STF se prepara para atender à exigência. O ministro que foi encarregado de resolver o problema argumenta que hoje os tempos são outros. Um raciocínio realmente espantoso, levando-se em conta que os tempos estão em mudança perpétua e, por via de consequência, nenhuma lei aprovada no passado é válida no presente. Fazer o quê? Esse Congresso Nacional que está aí não é capaz sequer de proteger os mandatos de seus próprios deputados. Não é capaz de nada. A mesa da Câmara dos Deputados concordou oficialmente com a cassação de Dallagnol. Já havia concordado, não faz muito tempo, com a prisão por 9 meses do deputado Daniel Silveira e das demais sanções contra ele, também por ordem do ministro Moraes. É diretamente contra a lei. A Constituição diz que um deputado federal só pode ser preso em flagrante e pela prática de crime inafiançável. Daniel Silveira não foi preso em flagrante, nem cometeu nenhum crime inafiançável. E daí? Foi preso do mesmo jeito. Aliás, está preso de novo hoje, dessa vez por não usar a tornozeleira eletrônica que o ministro lhe impôs, apesar de ter recebido um indulto absolutamente legal do ex-presidente Bolsonaro. O STF, como nas leis aprovadas pelo Congresso, decidiu que o indulto não vale. Esperar o quê? Espera aí que eu me perdi de novo. Esperar o quê se o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, está disposto a assinar a cassação do seu próprio mandato se receber ordens do STF? Não há nada a esperar. A República Cubano-Soviética do Brasil ainda não acabou com a propriedade privada e nem parece a ponto de acabar quando se considera a ilimitada quantidade de propriedades estritamente privadas que os membros do consórcio têm e que, por isso mesmo, estabeleceu que as propriedades privadas, que a critério do STF não cumpram com os objetivos sociais, serão passíveis de serem cassadas. Assim, eles caçam as que quiserem ao seu critério. Também não tornou legal, pelo menos até agora, a coletivização da terra, apesar da paixão de Lula pelo movimento semiterrorista que invade propriedades rurais, destrói bens e pratica violência armada, sem que um único de seus agentes seja jamais incomodado pelo sistema judicial. Mas já organiza e hospeda em Brasília reuniões com seu próprio Comintern, a que hoje se dá o nome de Foro de São Paulo e que cobra inscrições em dólar. Está montada uma máquina estatal de estilo soviético que só serve ao partido e está mais distante do povo brasileiro do que a terra da lua. O Ministério da Justiça, logo esse, já é comandado por um comunista de carne e osso. Ele mesmo, aliás, já disse que é comunista, graças a Deus. E para aí que vai a procissão. É para aí que vai a procissão. Agora, brasileiros, o que vamos fazer para evitar que isso se torne cada vez mais realidade? Como vamos impedir que isso aconteça? Proposta: vamos começar divulgando esse texto em todas as mídias sociais para uma conscientização geral. É uma esperança. Bom, dizer o quê, não é, meu amigo? Um texto, um artigo irretocável. Gostaria que o canal de cortes também pegasse esse corte para a gente difundir nas redes sociais. Um artigo irretocável e disse tudo, né, cara? Hein, gente? Que texto primoroso do Guzzo, cara. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Explicou aí. É um pouco extenso, mas graças a Deus vocês tiveram paciência de ouvir, né? Não caiu, não diminuiu a audiência enquanto eu falava. É importante para o povo brasileiro entender, né, se conscientizar do que está acontecendo com o nosso país. Não temos judiciário, não temos executivo, não temos legislativo. O Guzzo muito bem explicou aí com as palavras que só mesmo ele poderia escolher. Então, o que é que nos resta? Nos resta se conscientizar e irmos para as ruas,
para não deixar que essa ditadura comunista consiga se estabelecer de uma vez por todas. Ela já está arraigada, ela já está infiltrada nas instituições. Como é que um presidente da República indica o seu advogado particular para ministro do STF? Que imparcialidade esse ministro vai ter para julgar as ações do próprio presidente? Você não viu ninguém reclamar que não sejam os mesmos de sempre. Vocês não viram ninguém, o consórcio não bater nisso, porque é vendido também. Então, exatamente, Antônia, só nos resta voltar às ruas, galera. É tudo que resta ao brasileiro, é voltar às ruas, porque tá tudo dominado, irmão. Tá tudo dominado. É difícil a gente comentar isso que eu acabei de falar, mas é verdade. Não é mentira o que a gente falou aqui, certo? Tudo que eu comentei aqui é a mais pura verdade. E através das palavras do J.R. Guzzo. Não podemos nos render, não podemos esmorecer, é difícil, não vai ser uma batalha fácil. Nós somos a história do Davi contra o Golias, mas a gente não pode desistir. Tudo que eles querem é que, mesmo com toda essa pressão mastodônica do Estado, do peso do Estado em cima da gente, o que eles querem é que a gente desista. É isso que eles querem. Que a gente fique em casa anestesiado e que eles roubem o Brasil para eles. Porque a palavra é essa. Roubar. Tirar na mão grande, levar na tora. É isso que eles estão fazendo e eles querem nos anestesiar. Através do medo, através de impostos, através de uma cadeia de comando muito bem azeitada, para que nós, brasileiros, não consigamos nem pensar. Mas só depende da gente. Ou a gente volta para as ruas, como já começamos, lindamente, lindamente. 15 de novembro foi bonito, não foi gigante, mas foi bonito. E a cada dia a gente vai voltar mais e mais para as ruas, mais e mais para as ruas. Pode ter certeza disso, certo? Dona Carmen está na área, é? Não vi Dona Carmen aí, não. Minha mãe, um beijo, se estiver aí nos ouvindo por enquanto. Um beijo, minha mãe, muitas saudades, a gente vai se ver. Essa live é em homenagem à minha mãe, porque foi ela que... Aí, olha o que a mamãe está dizendo. Ó. Fantástico, parabéns pela coragem de difundi-lo. Não, parabéns pela coragem de você ter me criado. Esses são os parabéns que eu deixo aqui. Porque se você não tivesse me criado bem criado, eu não estaria aqui difundindo isso. Aliás, quem me passou esse texto do Guzzo foi minha mãe. Eu não sabia do texto. Foi minha mãe que passou o texto para mim. E quando eu li, eu falei, eu preciso difundir isso. Vou fazer uma live só com esse título para que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo. Então, não tenho mérito nenhum disso, não, minha mãe. O mérito é seu e de meu pai de terem criado esse sujeitinho aqui, que estamos passando por um mau momento, eu e você, mas que isso vai ser... em breve a gente vai se encontrar. Não tenho a menor dúvida disso. Aí, ó, Farol da Barra aí. E o pôr do sol rolando ali.